Olá! Hoje nós vamos discutir a avaliação no cenário de prática clínica. Então, para isso, vamos realizar o treinamento da ferramenta Osler. Primeiramente, quais seriam os objetivos desse treinamento? Que todos nós possamos identificar que há uma necessidade de unificação da avaliação nos nossos cenários de prática clínica, que nós possamos, após a apresentação da ferramenta, compreendê-la e aplicá-la para nossas próximas avaliações. E assim, em 2022, que a ferramenta Osler esteja integrada nas nossas avaliações práticas. Então, como que a gente pode avaliar um aluno? Aqui está representada a pirâmide de Miller, no qual nós conseguimos colocar que o aluno, quando realiza um teste de conhecimento, uma prova de múltipla escolha, ele demonstra para nós, professores, o seu saber. A partir do momento em que se faz a contextualização do saber e a inserção de casos clínicos, a gente tem o saber como. E a partir daí, quando ele faz a realização de alguma habilidade, seja num paciente simulado, num ambiente de simulação ou no OSCE, a gente faz com que ele demonstre as suas habilidades. Mas o ápice da avaliação é quando nós conseguimos que ele faça, porque aí ele agrega todos os saberes que a gente disse anteriormente. Então, a partir da realização de vídeos, portfólios, avaliação 360 graus, o Minisex e o que nós vamos treinar hoje, que é o Osler, o nosso aluno vai chegar neste nível de avaliação. O que a gente precisa refletir dentro da avaliação de um aluno no cenário de prática clínica? Primeira coisa, ele sabe quais as competências são esperadas dele naquele estágio de desenvolvimento no curso que ele está? Segunda coisa, o que está sendo avaliado? É claro para o professor e para o aluno também? Terceiro, a partir daquela avaliação, ele consegue elaborar um plano de aprimoramento das suas competências? Além disso, caso dois professores diferentes façam a avaliação, a nota ela é reprodutível? E por fim, existe uma reflexão daquilo que ele faz na prática, de como ele entrou naquele semestre ou naquele ano e como ele saiu ao fim desse percurso de aprendizagem? Então, por isso, a gente tem que refletir sobre a nossa avaliação. E muito tem se estudado no mundo sobre a avaliação dos cenários de prática clínica. Começou-se com o Minisex e em 97, na Irlanda, foi criada essa ferramenta que a gente vai trabalhar hoje. Então, o Osler, ele é uma avaliação objetiva e estruturada no exame longo, no qual, durante 30 minutos de um atendimento, dois observadores diferentes, ou seja, o professor e um par daquele aluno, fazem a avaliação do atendimento. E o grande diferencial dele é o quê? Que ele valoriza as habilidades de comunicação que o aluno tem durante a anamnese e a capacidade de resolução do problema do paciente, o que as outras ferramentas não demonstram dentro da sua avaliação. Então, como nós vamos trabalhar? Ele tem critérios próprios de avaliação. Aqui está mostrado para vocês um paper que seria como ele foi publicado em inglês, no qual a gente divide a anamnese com 4 itens de avaliação, o exame físico com 3 itens de avaliação e a finalização do atendimento com mais 3 itens de avaliação. Sendo assim, a anamnese ela tem 4 itens. O exame físico, como ali colocado, 3 itens. E a propedêutica, a conduta e a capacidade de resolução, que seria a competência clínica, cada um item. Então, vamos aprender como preencher essa ferramenta. A partir da análise de cada um desses itens, o professor e o par que vai avaliar o aluno vai atribuir uma nota, mas é um intervalo de nota. Então, se ele considerar que a nota do aluno, no espectro de 1 a 10, ela está entre 1 e 4, ele vai ser classificado como insatisfatório. Se ele estiver entre 5, 6 e 7, ou seja, dentro do que a gente considera média, a gente fala que foi satisfatório. E se ele atingir a nota 8, 9 ou 10, ele é considerado superior. Então, para cada item, a gente vai atribuir quais são as respostas, ou seja, quais as competências esperadas para o aluno. Então, dentro da anamnese, aí agora a gente vai começar a aprender a preencher a ferramenta, tá, gente? A gente vai ver, então, ritmo e clareza,
depois a comunicação, depois a apresentação sistemática daquela anamnese e, por fim, a definição daquelas alterações que ele conseguiu relatar e detectar durante a anamnese. Então, cada uma delas nós vamos avaliar. Com relação ao ritmo e clareza, o que nós vamos avaliar nesse aluno para considerar como competências esperadas? Então, ele vai ser classificado como superior caso ele tenha mais de 2 dos itens que eu vou falar. Ele se preocupa com a apresentação e o acolhimento inicial do paciente. Item 2, ele demonstra respeito à privacidade, à compreensão das necessidades de conforto físico do paciente. Ele se comunica em velocidade apropriada para a compreensão do paciente. E o último item, ele se expressa de forma clara, com termos compreensíveis para o paciente. Caso ele tenha 3 ou 4 destes itens, ele é classificado como superior. Se ele tem até 2 itens, 1 ou 2, eu falo que ele é satisfatório, mas ele tem pontos de melhora aqui. E caso ele se apresente com apenas um item ou não consiga demonstrar preocupação com a apresentação e acolhimento e não consiga demonstrar respeito à privacidade, né, a compreensão das necessidades de conforto, se comunique de forma inapropriada, com velocidade inapropriada ou de forma confusa, nós vamos classificá-lo como insatisfatório. E assim nós vamos fazer para cada um dos itens de avaliação. Então, o primeiro deles seria o ritmo e a clareza. O segundo, a capacidade de comunicação. Então, aqui, o que é esperado como superior para o nosso aluno? Que ele saiba explicar de forma clara para o paciente, dentre um desses 4 itens, porque às vezes ele não vai ter oportunidade de trabalhar todos durante uma consulta. Mas se ele souber falar de forma clara sobre a doença, ou sobre quais são os exames necessários, ou seja, ele descreve para o paciente, por exemplo, como que vai ser realizada uma endoscopia ou uma colonoscopia, se ele consegue explicar o tratamento farmacológico e como que o paciente vai utilizar os medicamentos, se ele consegue explicar de forma clara e satisfatória medidas de prevenção e cuidados em saúde, qualquer um dos 4, ele já pontua. E além disso, né, pontos de excelência que nós devemos incentivar para o nosso aluno. Se ele também mantiver uma escuta ativa, se ele puder respeitar as pausas do paciente e também estar atento à comunicação não verbal, ele pontuaria. Por outro lado, por fim, o outro padrão de excelência que nós esperamos é que ele demonstre envolvimento e estabeleça confiança durante a anamnese. Se ele tiver apenas um destes 3 itens que nós citamos, eu considero ele satisfatório. E se ele não conseguir atingir nenhum desses itens, aí nós vamos falar que esse aluno se desenvolveu de forma insatisfatória. Como terceiro item da anamnese, nós queremos saber sobre a apresentação sistemática da mesma. Ou seja, o aluno é considerado de desenvolvimento superior se ele conseguir realizar, com sequência lógica, os problemas apresentados pela paciente. E, além disso, ele realizar a anamnese completa, de acordo com o que é esperado para aquele caso, com a organização adequada dessa anamnese. Se ele for capaz de realizar com sequência lógica os problemas da paciente, mas não conseguir fazer a anamnese de forma completa, ele recebe satisfatório. E se ele não fizer nenhum dos 2 itens, ele vai ser classificado como insatisfatório. Por fim, o último ponto a ser avaliado na anamnese é se o seu aluno conseguiu definir, a partir das informações do paciente, quais foram as alterações relatadas. E aí, ele vai ser superior se ele conseguir identificar os fatos que foram relevantes na história clínica e, além disso, correlacionar os fatos com a queixa da paciente. Se ele tiver os 2 itens, ele pontua como superior. Se ele conseguir apenas um dos 2, ou identificar os fatos relevantes, ou fazer a correlação de alguns, mas não de todos, nós vamos falar que ele é satisfatório. Se ele não conseguir atingir nenhum dos 2 objetivos, ele vai ser classificado como insatisfatório. E aí finaliza-se a avaliação da anamnese com esses 4 itens. A partir daí, nós vamos para analisar o exame físico. Então, dentro do exame físico, nós vamos ter 3 itens de avaliação. O primeiro é a sistematização do exame, o segundo é a técnica realizada e o terceiro é a capacidade de definir as alterações
observadas no exame físico. Com relação à sistematização, o que nós vamos considerar como objetivo principal? Que ele possa ser classificado como superior se realizar o exame físico adequado ao problema clínico relatado pelo paciente. Se ele consegue realizar o exame físico com uma sequência lógica e eficiente. Se ele conseguir apenas um dos dois itens, ele vai ser classificado como satisfatório. Se ele não realizar o exame físico adequado ou não conseguir fazer o exame físico com sequência lógica, a gente vai pontuá-lo como insuficiente, insatisfatório nesse item. Com relação à técnica do exame físico, é importante que a ferramenta, de avaliação, ela pontua, mas não é uma avaliação apenas de habilidade. Aqui, nós queremos saber se, de acordo com o estágio de desenvolvimento ou de aprendizagem do aluno, ele fez a técnica esperada para ele. Além disso, se ele sabe utilizar de forma adequada os instrumentos diagnósticos esperados para aquela fase de desenvolvimento do aluno, ou seja, aparelhos para avaliação de PA, avaliação de peso, aparelhos de avaliação ginecológica, se ele sabe realizar o manuseio esperado para aquela fase de desenvolvimento. Se ele realizou a higienização das mãos, se ele foi ao paciente orientá-lo sobre como é o procedimento e o que ele faria de exame físico naquele paciente, se ele foi atento ao respeito da privacidade e teve postura ética ao exame físico, e se foi capaz de observar as necessidades para o conforto físico, se ele tiver pontuado 4 ou mais desses itens, nós vamos classificá-lo como superior. Se ele tiver pontuado até 3 desses itens, nós falamos que ele é satisfatório, mas ele tem oportunidades de aprimoramento. E se ele não conseguir, se ele conseguir 2 ou 1 apenas desses itens, nós vamos falar que foi insatisfatória a técnica do exame físico. Por fim, no exame físico, após a realização, espera-se que um aluno seja classificado como superior se ele for capaz de identificar aquelas avaliações relevantes no exame e capaz de fazer a correlação das alterações do exame com as queixas do paciente. Se ele fez as duas ações, nós vamos pontuá-lo como 2 pontos. 2 pontos, se ele tem 2 ou mais, eu vou pontuá-lo como superior. Se ele tiver apenas um desses itens, eu falo que ele é satisfatório. E se ele não realizou nenhum dos dois, a gente vai falar que ele foi insatisfatório. Por fim, os 3 últimos itens de análise se referem à propedêutica, à conduta e à competência clínica, ou seja, a capacidade de resolução do aluno do problema da paciente. São os 3 últimos itens colocados aqui no nosso formulário. Sobre a propedêutica, o que se espera como nível máximo de superior para esse aluno? Que ele possa realizar hipóteses diagnósticas adequadas ou corretas, mas que sejam, assim, pertinentes ao caso clínico que ele atendeu, que foi apresentado ali. Que ele possa propor exames relevantes e factíveis, financeiramente e dentro do sistema no qual ele se encontra, para a identificação desse diagnóstico. E que possa orientar pacientes sobre os exames de rastreio não referentes a este problema, mas que sejam importantes para a sua idade. Então, se ele conseguir falar 2 destes 3 itens, ele vai ser pontuado como superior. Se ele falar apenas um deles, é satisfatório. E se ele não conseguir nenhum dos 3 itens, nós vamos colocar a nota para ele como insatisfatória. Com relação à conduta, a nossa excelência seria que ele tivesse 2 desses 3 itens, que ele pudesse ter uma conduta correta e adequada para o estágio de desenvolvimento e aprendizagem no qual ele se encontra. Que ele possa, além disso, orientar o paciente sobre o tratamento proposto, risco, benefício, sobre custo, sobre como é o acompanhamento daquela doença ou do tratamento daquele paciente, e que ele seja capaz de promover cuidado em saúde. Ele possa conseguir trabalhar com aquele paciente, além da doença dele, o cuidado em saúde. Caso ele consiga, durante o exame, demonstrar 2 dos 3 itens, ele é considerado superior. Se apenas um dos itens for contemplado, nós vamos considerá-lo satisfatório. E se ele não conseguir nenhum dos itens, a gente vai considerar como insatisfatória a evolução deste aluno nesse item.
capacidade clínica de resolução do problema da paciente, ela vai ser considerada superior quando o nosso aluno for capaz de identificar o problema, capaz de resolver dentro do período que ele se encontra, dentro do grau de desenvolvimento que ele se encontra, demonstrar uma proposta de resolução daquele problema para aquele paciente que está com ele. Se ele conseguir identificar o problema, mas não conseguir propor de alguma forma uma resolução, ou se ele tiver uma resolução que até serviria, mas que ele não conseguiu ver qual era o real problema, nós vamos pontuá-lo apenas como satisfatório. E caso ele não consiga identificar o problema apresentado ou apresentar qualquer proposta de melhora relevante ali àquele problema, a gente vai considerar insatisfatório. E assim nós vamos fazer toda a pontuação durante a anamnese, o exame físico e a conclusão do atendimento. Ao finalizar o atendimento, os dois avaliadores, o professor e o aluno, o par que está fazendo a avaliação do atendimento junto com você, eles vão se reunir. Primeiro, para definir qual foi a percepção de dificuldade do caso. Se aquele caso foi um caso simples, habitual, se ele foi um caso difícil, ou um paciente mais difícil, ou se foi muito difícil. Porque, às vezes, isso vai ser importante na hora de contar a nota, né? A oportunidade daquele aluno foi diferente. Por fim, o examinador, ele vai fazer uma nota dele individual e a partir da discussão de cada um dos pontos, né? Cada um dos tópicos de avaliação com o outro examinador, eles vão chegar ao consenso de uma nota final. E o que é importante a partir daí? Que esse aluno tenha, com dados objetivos formulados durante o seu atendimento, um roteiro de quais são os pontos que ele precisa desenvolver, quais são as oportunidades que ele tem de aprimoramento durante aquele semestre para atingir a nota superior em todos os quesitos de avaliação. E aí ele possa objetivamente trabalhar aqueles pontos nos quais ele precisa ainda melhorar. Então, o professor, ao fim do atendimento, vai realizar um feedback com o aluno, no qual eles vão discutir os pontos de aprimoramento daquele aluno no atendimento dele nas práticas ambulatoriais. Espero que todos vocês tenham conseguido compreender a ferramenta